Iniciação maçônica. Iniciação é a ação ou efeito de iniciar ou iniciar-se, ação ou efeito de dar ou receber a noção ou conhecimento de coisas desconhecidas. Muitas religiões antigas tiveram seus mistérios e, consequentemente, sua iniciação. Entre os primitivos, a iniciação se processava na época da puberdade, e o adolescente, que até então vivia entre as mulheres e as crianças, depois de ser submetido a severas provas e privações, era admitido ao convívio dos adultos, ou seja, dos guerreiros reunidos, formando uma sociedade secreta. Nos povos orientais e entre os egípcios, também entre os gregos, como se verificou entre os hindus, chineses e em todos os povos do mundo e em todos os ciclos culturais, há um conhecimento secreto, um mistério, que só é desvendado aos que estão devidamente preparados para nele penetrar e aos que provem possuir dotes intelectuais e morais correspondentes e adequados ao que é exigido pela ordem iniciática. Na antiguidade, os mistérios constituíam as mais sagradas das solenidades e eram vistas com grande respeito e reverência por todos os cidadãos, desde o mais humilde ao mais ilustre. Os mistérios ensinavam ou representavam a caminhada do ser humano da vida mortal para a imortal e as experiências póstumas da alma ou espírito nos mundos subjetivos, como também as leis do aperfeiçoamento da consciência pelo desenvolvimento progressivo de seus poderes internos, espirituais. Podemos dizer que existem duas espécies de iniciações, a real e a simbólica. A primeira é o resultado de um processo evolutivo que leva o iniciado a realizar em si mesmo o que o homem atual deverá ser no futuro. A segunda é apenas a imagem da iniciação real. O objetivo da iniciação formal é conduzir o indivíduo ao conhecimento por uma iluminação interna. É a razão pela qual a maçonaria usa símbolos para provocar essa iluminação por aproximação analógica. Para a Gedalge, é preciso distinguir as iniciações, a simbólica da iniciação real ou vivida. A iniciação real ou vivida é um fato indiscutível. Deve ser cuidadosamente distinguida das iniciações simbólicas, que não são outra coisa senão suas imagens, sem esquemas, pois, como toda ciência se relaciona com a fisiologia e a evolução, a iniciação tem seus segredos. Ela é única pela simples razão de que não pode ser outra coisa senão o resultado de um processo acelerado de evolução, levando o iniciado a nela mesmo realizar o que, provavelmente, será o homem atual daqui a tempos incalculáveis. Essa cerimônia, mais do que representar uma transição particular para o indivíduo, representava igualmente sua progressiva aceitação e participação na sociedade na qual estava inserido, tendo, portanto, tanto o cunho individual quanto o coletivo. Há certos conhecimentos em todos os povos que revelam e exigem, para alcançar sua enunciação, que tenham sido precedidos por uma especulação, pois seu enunciado não poderia ser alcançado por simples intuição. Os estágios desses conhecimentos são conhecidos por graus iniciáticos e eram acompanhados de provas intelectuais, morais e também físicas, em grande parte difíceis e que exigiam até o risco à vida. Depois, a iniciação se transformou em uma espécie de educação gradual, na qual o discípulo, inicialmente instruído de suas possibilidades, por meio de uma exposição dogmática e ainda hipotética, desenvolvia em si, por seus próprios esforços, faculdades transcendentes. Assim, o primeiro passo da vida iniciática é a entrada em câmara onde hão de morrer as paixões, para que o aspirante possa ser admitido no reino da luz. Como dizia Plutarco há séculos, morrer é ser iniciado. A maçonaria adquiriu seu aspecto iniciático a partir do século XVIII. A singela recepção das lojas operativas foi transformando-se, o ritual foi enriquecendo-se e complicando-se a liturgia durante todo o século XIX, até chegar à iniciação maçônica atual com seu conteúdo simbólico. Na maçonaria, muito se escreveu a respeito, mas os historiadores modernos provaram que a iniciação maçônica derivou das recepções da maçonaria operativa e do companheirismo, e que se acha relacionada com a arte de construção. Isso porque os segredos profissionais do ofício só podiam ser adquiridos com vagar. Tratava-se apenas dos meios de reconhecimento entre profissionais. Essas práticas foram burilando-se de conformidade com a evolução do pensamento filosófico
e ainda poderá haver muitas alterações em seus conceitos no futuro. Os ideais e pensamentos que a maçonaria incute no iniciado são símbolos para fazê-lo ver a responsabilidade, o verdadeiro espírito maçônico, afastando-o da falsa ciência e do sectarismo, combatendo e esclarecendo todo homem denegrido pela obscuridade, para que possa se tornar digno de ser uma luz oculta que ilumina a humanidade. A iniciação maçônica, que consiste em viagens, provas, juramentos e comunicação de mistérios, completa-se quando o maçom, depois de subir os degraus de aprendiz e companheiro, torna-se mestre. A maçonaria pretende, através da iniciação, dar ao iniciado uma responsabilidade maior, não somente como ser humano com a vida espiritual, mas também como homem e cidadão. É isso que os antigos faziam por meio de ritos iniciáticos. Os iniciados eram submetidos a exercícios mentais e intelectuais pela meditação e a concentração, e conduzidos gradativamente ao despertar de uma vida interior intensa, e assim, a compreensão melhor da vida. Seu objetivo consiste em relembrar ao iniciado que deve dar cada vez mais importância à vida interior do que à atração dos sentidos. A iniciação maçônica é uma só em seus inúmeros ritos conhecidos. Porém, as variações não lhe tiram sua essência, que é figurativamente a morte do candidato, para depois obter sua ressurreição, como nova criatura, espiritualmente fortalecida e esotericamente transformada. A iniciação maçônica é apenas uma simples prova simbólica, isto é, uma imagem da verdadeira iniciação que se processará quando o iniciado conseguir alcançar um estado de transcendência. E esse estado ele só conseguirá pelo estudo aprofundado do simbolismo maçônico, que há de lhe abrir a porta. Assim, compreende-se que a iniciação é o resultado de um processo mais ou menos longo de compreensão, conhecimento e prática, que leva a uma mudança de status pessoal, por marcar uma mudança de hábitos e conduta. Uma jornada iniciática não pode partir de preceitos estabelecidos. Deve começar justamente pela eliminação de todo e qualquer conceito que possa, de alguma forma, direcionar ou influenciar o caminho de quem se propõe a empreendê-la. A iniciação maçônica pode significar a morte do corpo material, no sentido de transformação e regeneração, para renascer com atributos novos, sem deixar de ser o eu que era antes da iniciação. Transformado pela iniciação, todos os seus hábitos mudam, seus gestos, sua linguagem e até seu caráter progridem. Morrer o profano para renascer o maçom.